Pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu trago alguns truques, algumas dicas que você consegue usar para facilitar a sua vida na sua lava e seca da Midea. São truques simples, fáceis, que inclusive tem no manual, mas geralmente a gente pega o manual, a gente lê na primeira vez, depois a gente acaba esquecendo, passa um tempo e nem lembra mais que essas opções têm para facilitar a nossa vida. São truques de como silenciar a máquina, como adiar o tempo do início, o bloqueio para crianças, o bloqueio do painel, como salvar uma opção favorita, aquela opção que você gosta que as suas roupas sejam lavadas, por exemplo, na centrifugação, rotação por minuto, a temperatura da água, botões super rápido, questão da secagem, Smart Sec, secagem por tempo, selecionar os extras. É só algumas dicas para facilitar o seu dia a dia e que sim, a Midea Lava e Seca modelinho Storm Wash pode sim te ajudar. Então, bora pro vídeo! Então, gente, vamos para os truques e segredos, então, escondido aqui na lava e seca da Midea. Começando com o bloqueio para criança. Então, a gente sabe que eles acabam mexendo em tudo, apertando em tudo. E as lava e secas, por exemplo, essa da Midea, ela acaba lidando com água quente, o cesto quente, corre o risco de choque elétrico. Então, tem vários cuidados que a gente precisa ter. E a gente pode fazer o bloqueio para a criança. A gente consegue estar bloqueando a máquina para qualquer tipo de problema. A gente vai estar bloqueando para as crianças não acabarem mexendo aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? Aqui existem dois botões. Botões, opções de secagem e opções extra. A gente vai acabar pressionando esses dois botões juntos por 3 segundos. Pressionando, ele vai acabar travando a máquina. Porém, ela funciona quando a máquina está em processo de lavagem. Como eu vou ensinar vários truques agora para vocês, não tem como eu colocar lavar para mostrar o bloqueio, porque eu não vou conseguir mostrar os outros truques. Mas ela precisa estar ligada, funcionando, e aí eu aperto esses dois botões e ela vai acabar travando o painel. Referente à trava de segurança, a gente pode estar fazendo isso bloqueando o painel. E quando a máquina ela está em processo de lavagem, ela mesmo já bloqueia aqui a porta, tá? A gente não consegue, por exemplo, ela está funcionando e eu vir e abrir a porta. Não, porque a máquina vai estar trabalhando com água quente, ela pode estar centrifugando, o cesto pode estar quente, pode cair água. Então a porta em si ela fica travada quando ela começar o processo. Porém, essa máquina ela tem a opção incluir roupas, que seria essa opção aqui. Eu vou pressionar, então, por 3 segundos, né? E ele vai destravar a porta. Porém, ela vai destravar a porta se ela identificar que está tudo ok. Se o cesto estiver quente, se tiver uma alta temperatura, ou se a água estiver acima do nível da porta, a gente não vai conseguir fazer essa abertura. Então, ela vai identificar e assim ela faz o destrave da porta. Pode colocar a nossa máquina no modo silencioso. Então, essa lava e seca, ela possui uma função que silencia os alertas sonoros do aparelho. Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa pressionar ao mesmo tempo o botão de super rápido, que seria esse botão que está em azul, e do ladinho tem o botão temperatura. Se vocês observarem aqui do ladinho, já tem um exemplo que ele silencia, tá? Então, a gente pressionando esses dois botões ao mesmo tempo, ele vai acionar a função silencioso. Ele vai emitir, então, um alerta sonoro, como se fosse um bipzinho, e aí já aparece a função mudo, ele vai ficar aceso. Então, vamos lá. Então, esses dois botões, a gente vai pressionar aqui. Ó, já fez o bipzinho, e aqui já mostrou que ele vai estar na opção mudo. Porque quando essa máquina, por exemplo, ela termina a lavagem, ela termina o processo de lavar dela, ela toca uma musiquinha. Então, por exemplo, essa musiquinha já não vai tocar. E até os níveis de rotação da máquina vão ser mais leves para que faça menos barulho. Outra função escondida aqui na lava e seca. Não escondida, mas muitas vezes as pessoas têm a máquina e não sabem que ela tem essa função. Ela tem essa opção adiar início. Eu posso deixar a roupa dentro da máquina, eu posso programar a roupa para lavar mais tarde. Eu uso muito porque às vezes eu saio de manhã e eu quero colocar a roupa a lavar.
Porém, quando eu chegar em casa só às 6, 7 horas da noite, a roupa ela ficou várias horas aqui dentro e aí fica toda amassada, o cheiro não fica bom. Então geralmente eu programo para essa roupa terminar, por exemplo, de lavar algumas horas depois. Quando eu chegar às 6, 7 horas, a máquina estar encerrando o ciclo dela. E aí eu vou tirar ela recém-terminada e estender. Isso evita com que a roupa fique muito amassada ou fique muito tempo úmida dentro do tambor. Então ela tem a opção adiar início aqui. Quando eu clico no adiar início, esse aqui é 0 horas. De novo, apareceu o reloginho e eu consigo colocar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, conforme as horas que eu quero. Ela vai até 24 horas, então eu consigo programar com que essa máquina ela comece a lavagem dela daqui tantas horas, conforme a minha necessidade. E aqui eu consigo programar toda ela. Outra coisa também, questão da temperatura. Eu consigo estar mudando a temperatura. Aqui essa primeira opção seria a água na temperatura, a temperatura que está no momento, sem alterar. E eu consigo estar mudando a temperatura da minha máquina conforme a minha necessidade, conforme eu vou apertando 30 graus, 40, 60 e até 90 graus. A mesma coisa tem a função centrifugar, que é os RPMs, que é as rotações por minuto. Ela tem 400, 600, 800, 1000 e 1200. E aqui nessa opção eu também consigo programar a máquina conforme eu necessito. Quanto mais centrifugar, automaticamente mais sequinha vai sair a roupa. Outra opção, eu consigo fazer uma opção favorito. Eu consigo criar um programa de lavagem no qual eu determino as minhas roupas. Por exemplo, quando eu quero centrifugar, eu não gosto que 400 RPM as minhas roupas elas sejam centrifugadas nos 400. Eu acho que elas saem muito úmidas. Então, geralmente eu deixo entre elas 800 e 1000. 1200 eu deixo quando alguma roupa mais pesada, mas geralmente eu gosto entre 800 e 1000. Mesma coisa a temperatura da água. Eu não gosto de usar as roupas aquecer para lavar. Eu prefiro na temperatura ambiente. A não ser quando eu tenho panos de chão, algo muito sujo, aí eu aumento a temperatura, ou algum pano de prato que eu quero que deixe, por exemplo, a temperatura da água mais quente. Eu consigo fazer um modo favorito. Eu consigo programar toda ela. Deixar em pré-lavagem, eu consigo deixar em enxágue extra, tudo mudando na opção favorita. Eu vou ensinar vocês agora. Então, para a gente programar a função favorito, por exemplo, eu vou deixar no normal. Então, eu vou girar, eu quero que modifique o normal. Então, eu deixei a opção normal. E aqui eu vou programar, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, eu gosto que fique em 30 graus a água. Meu RPM aqui eu gosto que fique em 1000, um exemplo. Opção de secagem, tem a opção normal, a opção suave e a opção por tempo. O suave, tá? Lembrando que dentro desse suave, dentro desse normal, ela tem a opção Smart Sec, que a máquina tem um sensor no tambor e ele identifica a questão da umidade aqui e ela vai determinar o tempo de secagem. Mas eu posso escolher toda essa função aqui. E agora eu vou pressionar a função centrifugar. Se vocês observarem, tem um coraçãozinho aqui, que é um favorito. Eu vou pressionar por 3 segundos. Observem que a opção favorito aqui já começou a piscar. Ele só não vai fazer um alerta sonoro, porque aqui eu coloquei na opção mudo, tá? Mas, por exemplo, eu posso destravar aqui. Tirou e venho aqui, coloquei ó, na opção favorito, ele fez o alerta sonoro porque eu tirei do mudo. E aqui eu vou brincando, por exemplo, né, na função favorito, eu posso deixar conforme eu preciso, né? Aí coloquei a opção, por exemplo, favorito. Lembrando, ele estava na opção normal, tá? Aqui um exemplo. Aí eu deixei, ele estava na opção normal, na opção jeans. Toda vez que eu quiser usar essa função favorito, eu venho e coloco na função favorito. Automaticamente ele já mostrou a minha função. Se eu quiser alterar, a mesma coisa. Eu venho aqui e coloco na função toalhas. Vou, pressiono o favorito, mudo todas as funções que eu quero quando chegar nessa opção.
e aí eu vou alterar toda ela, do jeito que eu quiser, pressiono os 3 segundos, e toda vez que eu quiser usar essa função favorito, eu não vou coloco na toalha, porque ela já tem o programa dela. Eu vou e coloco no favorito, ele já vai dar a minha programação. E na questão de secagem, quando eu programar o tempo, eu consigo programar esse tempo também conforme os minutos. Eu consigo programar então em 30 minutos, 1 hora, 2 horas ou 3 horas. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse, espero ter ajudado. Se tem mais algum truque que você sabe e que eu não falei que você faz sim com a sua lava e seca, pode deixar aqui nos comentários e explica, todo mundo vai querer saber. Pode ser que tenha algum truque, alguma dica que eu também não saiba. Se você gostou, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, assinar o sininho da notificação. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Um super beijo e